Ouviu o capitão Igor, do 11º Batalhão da Polícia Militar, fazendo um relato a respeito aí das medidas relativas ao decreto número 19.479, de 22 de fevereiro de 2021. Vamos ouvir. Bom dia, Mário Rodrigues. Fala, capitão Igor, do 11º Batalhão em São Raimundo Nonato. Bem, Mário, mais uma vez estamos aqui presentes, atendendo o seu chamado, para tratar das medidas restritivas estabelecidas pelo Decreto Estadual número 19.479, do dia 22 de fevereiro de 2021. Decreto este que iniciou no dia 22 de fevereiro e encerra no dia 4/3, né? Próximo dia 4 de março, na próxima quarta-feira. Após esse período, o Centro de Operações Emergenciais do Governo do Estado, a equipe técnica da Secretaria de Saúde e demais secretarias irão reunir-se novamente, reavaliar a situação e possivelmente, eu diria até provavelmente, outro decreto será editado, né? Mas, por enquanto, com relação a esse novo decreto, só nos cabe aguardar. Falando do último final de semana, na última quinta-feira, nós da Polícia Militar, a convite da Gestão Municipal de São Raimundo Nonato, nos reunimos com a Secretaria Municipal de Saúde, a própria prefeita Carmelita se fez presente, o senhor João Eudes, coordenador regional de saúde, a senhora Nilvânia, a diretora do hospital, estivemos presentes analisando a situação de uma forma mais localizada, né, visto que cada região tem suas peculiaridades. E no âmbito geral, a população são raimundense colaborou em alguns pontos e em outros a gente acredita que poderia ter sido melhor a aceitação. Na quinta-feira ainda, nós saímos, todo esse pessoal que eu acabei de citar, que esteve reunido, saiu nos principais bares da cidade, orientando sobre o decreto e inclusive fazendo marcações no chão, marcações estas que deveriam ser os locais onde as mesas deveriam ser colocadas, a fim de delimitar e facilitar até para a fiscalização os locais onde realmente poderiam haver mesas, né, a fim de diminuir a frequência de pessoas naqueles locais. E diríamos que, no tocante a isso, a essas marcações, fomos atendidos. Porém, na questão do horário, que este decreto em vigor estabelecia as 22 horas como limite, foi necessário uma fiscalização mais rígida por parte das Vigilância Sanitária Municipal, da Polícia Militar, a fim de fechar esses estabelecimentos, porque às 22 horas a gente observou que praticamente nenhum estava cumprindo as determinações. Então, alguns termos circunstanciados de ocorrência foram feitos, termos estes que gerarão uma audiência, onde o proprietário do estabelecimento será chamado e, possivelmente, se ele não tiver uma justificativa plausível, ele poderá ser multado ou sofrer algum tipo de sanção. Falando ainda deste decreto em vigor, o fim de semana já passou, todos sabíamos da questão dos bares e restaurantes que só poderiam funcionar em delivery. Com relação a isso, até que foi bem tranquilo. Porém, como é uma tradição de São Raimundo Nonato e região, a gente observou muitas festas particulares em roças na região, roças essas que a gente está catalogando, e a gente reafirma que, à medida que os decretos forem sendo editados, a gente vai intensificar também nessa zona rural a fiscalização, a fim de coibir essas festas em roças no entorno de São Raimundo Nonato e região. Fazem isto no intuito de driblar a fiscalização, até porque são roças mais distantes, locais ermos, onde o som não é tão perceptível para a fiscalização e a gente só tem como agir após uma denúncia. Mas eu repito, a gente alerta que os donos dessas roças, os promotores de festas que pretendam organizar novos eventos nesse tipo de situação, que estejam alerta, porque a fiscalização será intensificada nesse tipo de situação. Hoje a gente está na segunda-feira, então hoje o decreto regula a questão do funcionamento das atividades econômicas, né? O comércio em geral pode funcionar até às 17 horas, festas e eventos públicos e privados, logicamente, estão proibidos, não é isso? Questão de bares e restaurantes, até às 22 horas pode funcionar. E questão do delivery, o delivery é permitido, sim, após as 22 horas, visto que
o delivery passou a ser tratado como serviço essencial desde março de 2020. Então, até as 22 horas, bares e restaurantes podem funcionar, 22 horas devem fechar e após isso somente delivery. Agora a gente quer ressaltar aqui, para que não haja aquele tipo de situação onde o dono de bar, utilizando desse argumento do delivery, baixe as portas dele às 22 horas e coloque alguém lá dentro e quando a fiscalização chegar ele alegue que aquele ali está apenas comprando algum tipo de produto para justificar a presença de um cliente após as 22 horas. A gente quer ressaltar aqui que o delivery é aquele sistema onde o cliente pede o serviço por telefone de sua residência e o proprietário vai deixar na residência do cliente o produto. Não é? É diferente do cliente que vai até o local para comprar o seu alimento e sair. Nesse caso, já estaria mais associado ao drive-thru. E o drive-thru não é permitido após as 22 horas. Então, repito, bares e restaurantes só funcionam até 22 horas e após isso as portas têm que ser fechadas e somente o serviço delivery é permitido sem nenhum tipo de consumo no local onde ocorra a venda, né? Questão de educação funciona normal até as 22 horas, fim de semana não. Serviços veterinários são considerados serviços essenciais também. E temos a questão do toque de recolher, né? Então, o famoso toque de recolher, que restringe a circulação de pessoas das 23 horas às 5 horas da manhã. O que ele relata é somente em caso de extrema necessidade é autorizado a circulação de pessoas nesse horário compreendido entre as 23 e as 5 horas da manhã. E quais são as situações que justificam? Atendimento médico, veterinário, entrega de algum tipo de bem a uma pessoa de grupo de risco, né, uma emergência, pessoas que estejam se deslocando, indo ou retornando de seus trabalhos, né, aqueles trabalhos que estejam permitidos estar funcionando, né, estabelecimentos que sejam essenciais, né, tenham sido colocados como essenciais pela legislação, ou motivos de força maior ou necessidade impreterível. Porém, esses deslocamentos têm que ser justificados, né, caso sejam abordados pela fiscalização. Caso não tenha justificativa plausível, né, a comprovação de uma justificativa plausível, o termo circunstanciado de ocorrência também poderá e deverá ser produzido. Então, Mário, a gente aproveita aqui para desejar um bom início de semana a toda a sociedade. Vive na região do território Serra da Capivara. A gente pede a compreensão da população, não vejam a Polícia Militar e os outros órgãos de fiscalização como repressivos. Na verdade, a nossa missão nesse momento tão difícil é mais uma missão humanitária. Então, entendam as orientações, entendam quando os fiscais chegarem para fechar aquele estabelecimento e a gente espera que em breve todos possamos sair vitoriosos dessa situação tão difícil. Jornal Factorama, a verdade em primeiro lugar.